Boa noite. Que Deus nos abençoe, nos oriente, nos instrua acerca da Tua vontade através da Tua palavra. Meus amados, eu gostaria de, antes de iniciarmos o nosso momento aqui, de levar aos irmãos uma preocupação que tem me feito, às vezes, perder o sono. Nós vivemos um momento da história da humanidade complicadíssimo e, ao mesmo tempo, para nós, maravilhoso. Por quê? Porque vemos a palavra do Senhor se cumprindo, porque vemos nações contra nações, povos contra povos, os evangélicos sendo assassinados, mortos, e percebe-se que esse círculo vai se fechando. Isso nos alegra, por saber que a palavra do Senhor se cumpre, é viva, é eficaz. Eu gostaria de, antes de mais nada, que nós tivéssemos um momento de oração, orando pelos irmãos, pelos crentes no Senhor, em toda a face da terra, aqueles que estão sendo massacrados no Irã e outros países, que Deus esteja com eles, que Deus os fortaleça, que Deus dê a eles o entendimento de que eles estão sendo massacrados, assassinados pelos homens, mas que serão recebidos na glória. Que a gente pense sobre isso. Não sei como você tem pensado nessas coisas, não sei como tem sido o seu andar diante do Senhor, mas eu gostaria que a gente pensasse um pouco sobre isso. Tudo caminha para o fim. Como está a sua vida? Vamos orar? Senhor Deus, bendito Pai, estamos alegres, ó Deus, porque mais uma vez temos a liberdade de estarmos reunidos para louvar o Teu nome. Senhor Deus, nós Te louvamos e Te bendizemos, porque quando olhamos para as circunstâncias à nossa volta, percebemos que a Tua palavra se cumpre. Percebemos, ó Deus, que tudo o que está acontecendo no mundo, o Senhor havia predito e nos deixou escrito para que tivéssemos essa noção. E hoje, Senhor Deus, quando olhamos para o mundo, quando olhamos para os acontecimentos, nos invade a alma a convicção de que estamos no caminho certo, de que o Senhor é real, o Senhor é vivo e existe, que as suas profecias se cumprem. Mas te pedimos também, Senhor Deus, nos fortaleça, aumente a nossa fé. Cria em cada um de nós, Senhor Deus, a cada dia, amontoados motivos para continuarmos louvando e bendizendo o nome do Senhor. Ó Deus amado, nos fortaleça. Ó Deus bendito, não nos deixe esmorecer em momento nenhum, mas que esteja em nós, Senhor Deus, a certeza, a convicção de que estamos no caminho certo, que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é vivo e a Tua palavra se cumpre. Dá-nos força, Senhor Deus, e nos guia nesses momentos de culto, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 7 até o 11. 1 Pedro 4, do 7 ao 11.
Primeira carta de Pedro, no capítulo 4, nos versos 7 até o 11. O título é Alguns deveres dos crentes uns para com os outros. O texto nos diz: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Meu amado, minha amada, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta. O que você faria se de repente você soubesse que a sua vida vai acabar amanhã à noite? O que você faria, como você se manifestaria se de repente você tivesse a convicção, alguém dizendo para você: a sua vida termina amanhã à noite? Em 2 Reis 20, no versículo 1, lemos que o profeta Isaías procurou o rei Ezequias, que estava doente, com uma mensagem de Deus para ele, uma mensagem dura, uma mensagem terrível. E então ele diz: por aquele tempo Ezequias ficou doente à morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Porque o Senhor requer que você parta. Meus amados, a sequência do texto nos diz que Ezequias não questionou, não brigou com Deus, simplesmente ele vira o rosto para a parede e chora e pede a Deus: lembra-te, Senhor, que eu tenho sido fiel ao Senhor. Lembra-te, Senhor, que eu sou fiel ao Senhor. Lembra, Senhor, que eu tenho andado com integridade. Lembra, Senhor, que eu tenho tratado das coisas do Senhor com fidelidade. Lembra, Senhor, que eu tenho tentado e buscado fazer o certo. E Deus o atendeu. E Deus atende aquela oração, curou a enfermidade e lhe deu ainda mais 15 anos de vida. Por outro lado, a história registra milhares de pessoas que, mesmo sendo leais, mesmo sendo crentes, vivendo pela fé, morreram servindo ao Senhor, de forma que o que aconteceu com o rei Ezequias não é uma regra, não é uma doutrina que se aplica a todas as pessoas que são do Senhor, que amam a Deus, que lhe obedeçam. Não. Deus não está deixando claro para todos aqueles que lhe obedecem o dia que vão partir. Logo, eu não sei que dia que Deus vai vir requerer-me. Eu não sei que dia que eu vou partir desse mundo. Uma pergunta continua
E se fosse você, hoje, se Deus lhe dissesse que a sua vida terminará amanhã à noite, eu te pergunto, como está a sua vida? Se Deus requer você amanhã, se Deus manda um recado para você, amanhã você virá. Eu te pergunto, como está a sua vida? Como você tem se comportado diante de Deus? Como você tem se comportado diante dessa famigerada sociedade? Como tem sido o seu exemplo de crente? Como você tem anunciado a palavra de Deus através do seu comportamento? Nosso texto fala da expectativa daqueles irmãos sofredores pela fé na volta de Jesus Cristo e no fim de todas as coisas. Eu penso que, mais do que nunca, nós temos que estar preocupados com o fim de todas as coisas. Parece que as coisas amontoaram de um jeito que não há outra coisa a pensar a não ser: está tudo muito próximo. Tudo caminha para o fim. O fato de Jesus não ter voltado no tempo deles não invalida a promessa da sua volta, que exige de nós um modo de vida que contemple essa expectativa. Ou você sabe que dia Jesus voltará? Tudo aponta para isso. Tudo aponta para esse acontecimento. Mas nós não sabemos o dia. Esse dia pode ser hoje. Esse dia pode ser amanhã, pode ser daqui 50, 100 anos. Quando eu olho para o mundo, para as coisas acontecendo, quando eu olho para países contra países, nações contra nações, virando um caldeirão, eu penso, está muito próximo. Apenas começo de dores. Nosso texto nos convida para um estilo de vida que inclua a expectativa do fim, do final de todas as coisas, o nosso encontro triunfante com Jesus Cristo. E esse texto estabelece, então, 4 atitudes que devemos ter enquanto aguardamos esse momento. Eu penso que nós somos crentes por algum motivo. Eu penso que nós não somos crentes porque eu vou na igreja, porque eu não tenho onde ir, eu vou na igreja. Eu penso que há algo muito mais considerável do que isso. Isso tem a ver com a vida eterna. Isso tem a ver com a salvação. Isso tem a ver com a palavra de Deus, que nos instrui acerca do final dos tempos. Mas será que de fato eu tenho tido algumas atitudes enquanto aguardamos este momento? Como tem sido a sua vida? Como você tem se comportado? Como você tem lido a Bíblia? Como você trabalha com essa ideia de que tudo isso é verdade? O Cristo que eu sirvo é verdadeiro. Isso é verdade, eu creio nisso. A Bíblia me diz isso. O que você tem feito com essas verdades? Como você tem lidado com a expectativa da volta de Cristo? Como você tem lidado com a expectativa da sua partida? Pode ser hoje. Como está a sua vida? Então, o primeiro momento, sejamos criteriosos, sóbrios e vigilantes na oração. Sejamos criteriosos, sóbrios e vigilantes na oração. Verso 7 diz: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos, sede sóbrios.
Tenham consciência, saibam em que terreno vocês estão pisando, a bem das vossas orações. De que adianta orações bonitas? De que adianta estarmos na igreja se eu não tenho essa consciência de ser criterioso, sóbrio, com relação à palavra do Senhor? Pedro faz o alerta e ele diz: o fim está próximo. Se passaram 2000 anos e o fim está próximo, você está preparado hoje, depois de 2000 anos? Se Jesus vier hoje, ou se Jesus requerer você hoje, você está preparado? Nessa advertência, nosso apóstolo nos conclama a sermos criteriosos. Não basta ser crente, não basta ir à igreja, não basta se mostrar. Sejamos criteriosos com o nosso relacionamento com Deus. O que tem a ver a ideia de ser criterioso com a volta de Jesus e o fim dessa história? O que tem a ver uma coisa com a outra? A palavra traduzida aqui traz a ideia de ter a mente saudável, de ter autocontrole diante das coisas da vida, de saber administrar cada situação que a vida nos impõe. Vamos nos lembrar do contexto histórico, então, que aqueles irmãos estavam vivendo. Perseguições. O governo rico colocava eles menos abastados, com risco de morte, sendo devorados pelas feras ou queimado vivo. Perseguições do povo que zombavam da fé daqueles irmãos, que os denunciavam, que não entendiam porque uma vida santa se podia ser entregue às paixões imorais. Mas agora, diante da tentação de afastar-se da fé, Pedro, escrevendo, lembra aquele povo: se acalmem, Jesus vai voltar, acalmem-se. Esse mundo pecaminoso será julgado, e tudo isso acabará. Vocês precisam estarem preparados. Não liguem para isso, eu digo hoje, 2000 anos depois. Não devemos ligar com os acontecimentos, porque senão nós vamos ficar doidos. O que importa é a convicção: Jesus vai voltar. A Bíblia está se cumprindo. Cada detalhe da Bíblia, quando eu olho para tudo que está acontecendo, e eu olho para a Bíblia, e isso me dá uma vontade de caminhar com Cristo, porque eu sei que a minha fé não é vã, porque eu sei que tudo é verdade. Tenham controle de si mesmo diante desse mundo. Não se deixem levar pelos padrões mundanos, pecaminosos. Posicionem-se contra o pecado, contra as coisas erradas. Mantenham-se controlados diante do sofrimento. Nós somos pecadores. E a partir do pecado, entrou o sofrimento no mundo. Nós somos herança de Adão. Então, temos que passar por sofrimento, mas fiquemos firmes. E além disso, Pedro desafirma que precisam serem sóbrios. Sóbrio é o contrário de ébrio, embriagado, uma pessoa alcoolizada que perdeu o controle de si mesmo. Nós precisamos estar muito conscientes. Pedro apela para a calma e o comedimento dos irmãos. Às vezes nós passamos lutas, dificuldades, passamos momentos difíceis, momentos que a gente não gostaria, e muitas vezes nós questionamos Deus: mas Senhor, eu sou crente, Senhor, eu estou na igreja, por que eu tenho que passar momentos como esse? Isso é próprio do pecado. E temos que passar por isso, porque um dia alguém que nos representava falhou e pecou.
e entrou o pecado no mundo, e esse pecado nos afetou, e esse pecado está conosco, e por isso muitas vezes passamos os nossos perrengues. Num mundo marcado por festas regadas a álcool, a imoralidade, Pedro convida os irmãos a se controlarem. Eles podem fazer o que quiserem, mas vocês não. Vocês pensem diferente. Eles tinham que manter a cabeça no lugar. E os conselhos de Pedro, então, são, eu quero dizer para você nessa noite, atualizadíssimos. Talvez nunca na história os conselhos de Pedro fossem tão atualizados como é no nosso tempo. Sermos fortes, destemidos, sermos crentes de verdades, amarmos uns aos outros, considerarmos uns aos outros como de fato irmãos que somos. Meus amados, como nos servem essa história toda nos nossos dias? Estamos vendo pela TV vários casos de erros médicos, olhamos para as faculdades de medicina e vemos os futuros médicos alcoolizados e um monte de coisa, e enfermeiro matando gente, não sei o quê, drogados, descontrolados, completamente conduzidos pelo pecado. O mesmo acontecendo com a sedução deste mundo para adolescentes, jovens, crianças. Vivemos um momento terrível. Às vezes eu começo a olhar para a situação em que vivemos, para a sociedade em que vivemos, e eu tento achar uma solução, eu tento achar uma saída, e eu não vejo outra a não ser clamar ao Senhor. O pecado se apresenta como um caminho bom, mas pela palavra, então, nós sabemos que no final dele é a morte. É o distanciamento completo de Deus. Meus amados, nós estamos apenas começando mais um ano. E eu tenho pensado sobre isso. Mais um ano nós vamos acrescentar, se Deus permitir. E como é que vai ser esse ano? Em Cristo é tempo de mantermos a cabeça no lugar. Em Cristo é tempo de não nos desesperarmos, é tempo de repensarmos as nossas atitudes, é tempo de adequar essas atitudes à vontade boa, agradável e perfeita de Deus, é tempo de sermos obedientes, é tempo de caminharmos com Cristo, é tempo de abandonar as coisas erradas, é tempo de dizer não ao mundo, é tempo de dizer não ao pecado, ao inimigo. É preciso tomar cuidado com o mundo, que é sedutor, com o pecado que é destruidor de vidas, destruidor de famílias, destruidor de futuro e que conduz à morte, ao inferno. E eu repito, meus amados, o fim está próximo. Não há mais tempo de inventarmos, o fim está próximo. Pedro nos lembra que não somente devemos ter autocontrole e vencer as tentações, mas também devemos ser vigilantes na oração. Como é que eu me fortaleço? Você já experimentou um dia que parece que deu tudo errado na sua vida, está tudo complicado, e você entra para dentro do seu quarto, lá só você e o Senhor, e você fala com o Senhor, e você ora, e você clama, e você bota o joelho no chão, e você sai de lá revigorado? Pedro nos lembra todas essas situações. O fim está próximo. Dediquem-se à oração para que, com a ajuda do Espírito Santo do Senhor, tenhamos condições de sermos sóbrios, conscientes daquilo que fazemos e que temos que fazer. E mais que isso, criteriosos, autocontrolados. Nós precisamos aprender a nos autocontrolar. Muitas vezes as investidas são tamanhas do inimigo que nós perdemos o controle. Eu quero dizer para você nesta noite, sem a oração não iremos muito longe. A oração é o momento em que eu
derramo na presença de Deus tudo que está dentro de mim, as fraquezas, as lutas, as dificuldades. Ela é a nossa maneira de contato direto com o Senhor. Deus deseja que oremos, que falemos com Ele. Jesus orava. Deus é o poderoso para resolver todas as questões, se elas estiverem dentro do projeto dele, e suficientemente gracioso para socorrermos como filhos que buscamos a ele em oração. Meus amados, Pedro continua em seu alerta, e o fim está próximo. Portanto, ele diz: sejamos amorosos uns com os outros. No verso 8 ele diz: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Você já experimentou você ter uma pessoa que você tinha vontade de matar ela? Te fez uma coisa esquisita e você não topa aquela pessoa mais. Tende amor imenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Aprendamos a amar o inimigo. Ele é um coitado miserável que não sabe o que está fazendo. Nós temos Cristo. As pessoas que nos ofendem não sabem disso. A maior marca da igreja nesse mundo é o amor pelas pessoas. A maior marca da igreja tem que ser isso. Como eu sou uma igreja que serve ao Senhor e eu não amo as pessoas e eu quero a morte de meio mundo, é falando e agindo com amor pelos outros que nós demonstramos que de fato somos do Senhor. Eu sou diferente. Eu não sou como o mundo. Eu não quero vingar de ninguém. Eu sou crente. Eu estou no Senhor Jesus e haja o que houver, a minha vida está nas mãos do Senhor. Pedro nos convoca a amar uns aos outros. Amar de verdade. Mas amar não é só dizer de vez em quando, tudo bem, né? Amar de estar junto. Amar de socorrer. Amar de orar uns pelos outros. Amar de gostar da presença do outro, amar de forma mútua, onde ninguém pode apenas esperar ser amado, mas também de forma proativa, amar antes dos outros. Começa dizendo, acima de tudo, ou antes de tudo, ou antes de qualquer ação ou palavra, é necessário exercer amor determinado, intenso, contínuo em relação ao outro. Somente com amor podemos desconsiderar a limitação do outro. A motivação para o amor, você já parou para pensar? Qual seria a sua motivação para o amor? Cristo. Ele é a minha motivação. O amor demonstrado por Cristo naquela cruz, entregando a sua própria vida, vendo o seu próprio sangue derramado por mim, é a demonstração maior que se pode ter no mundo de amor. E foi por mim, e foi por você. Por que então não seguirmos esse exemplo de amarmos uns aos outros? A palavra traduzida por amor aqui é ágape, que nos fala de um amor sacrificial, altruísta. Pedro argumenta que o amor cobre multidão de pecados. O amor oculta o pecado, esconde o conhecimento do pecado. Em outras palavras, ele esquece que o outro pecou e age com ele, atendendo às suas necessidades. Não sei se vocês passaram já por situações de alguém te ofender, fazer uma coisa terrível com você, e amanhã ele te procura precisando de alguma coisa. Como você tem agido? Como tem sido a sua atitude? Desculpa a expressão, mas eu já vi muitos dizerem isso. O desgracento apronta comigo, depois vem atrás. Essa é
a atitude que se deve tomar um crente no Senhor Jesus? Depois de ver o sacrifício dele na cruz, entregando o sangue puro por mim, miserável pecador, e agora eu, em vez de amar aquele que me ofendeu, de lhe mostrar para eles que eu vivo esse amor, eu o escorraço. O que Pedro tem em mente é o grande amor de Jesus para conosco, nos perdoando os pecados, agindo em nosso favor, mesmo quando ainda éramos pecadores, Romanos 5,8. Qual sentimento você tem para com aquele que lhe prejudica? Aquele que de alguma forma te passa para trás? Como você tem reagido diante das ações praticadas por alguém que lhe traga dor, sofrimento? Como você tem agido diante dessas situações? Alguém que te ofendeu, alguém que pisou no seu pé, alguém que bateu no seu rosto. Eu quero dizer para você, nesta noite, meu amado, minha amada, o fim está próximo. Com base nessa realidade, você então é convidado a amar, a perdoar, a agir, esquecendo das falhas do outro e visando a salvação e o bem-estar dele. Existe coisa melhor para você desejar para alguém do que a salvação? E como é que você vai desejar a salvação de alguém se você não sabe levar a ele a entender essa salvação? Se a sua atitude com ele está sendo desastrosa? Assim como Cristo nos amou e agiu em nosso favor, não levando em consideração os nossos pecados, mas pela sua graça nos convidou ao arrependimento e nos convida não antes de agir por nós, mesmo depois de haver sofrido, morrido, ressuscitado em nosso lugar. Assim, nós, como aprendemos em 1 João 3,16, devemos dar a nossa vida pelo irmão. Você seria capaz de fazer isso? Dar a sua vida pelo irmão? Outra situação, o fim está próximo, seja generoso sem falsidade. O verso 9 diz: sede mutuamente hospitaleiro, sem murmuração. Um ato de amor naqueles dias de perseguição e morte para os cristãos era encontrar a casa dos irmãos dispostos a hospedar alguém. Mas, mesmo sem conhecê-lo direito, visando a preservação da vida, hospedar alguém que necessitava de proteção, repouso, era um ato de amor. Na prática, naquele tempo havia muito isso, as estradas eram longos espaços sem moradores. Então, dar acolhida a quem viajante passava por ali era demonstração de amor na prática. Chama a atenção a expressão no final do versículo, sem murmuração. Hospitaleiros, sem murmuração. Hoje até nós podemos ser hospitaleiros, mas esse infeliz tinha que vir logo hoje para minha casa. Nós estamos murmurando. A palavra grega traz a ideia de alguém que não está satisfeito, que tem um desprazer em hospedar o outro, mas guarda isso no seu coração e não consegue arrancar. Não sei se os irmãos conhecem uma palavrinha chamada mágoa. Essa é a desgraça do ser humano. Mágoa. Eu não tenho raiva dele não, mas eu tenho mágoa. Eu não tenho raiva dele não, mas se eu pudesse matar ele, eu matava. Não é por aí. É preciso aprender a amar as pessoas. Hospitalidade é receber bem alguém, é receber em casa aquele que precisa do nosso encorajamento, do nosso apoio, da nossa proteção, do nosso teto. E Pedro nos lembra que isso precisa ser sem falsidade, sem fingimento, sem sentimentos ruins. E, por fim, verso 10, servir aos outros com a sua capacidade. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus.
servir aos outros com a sua capacidade. Servir aos outros, cada um com o dom que Deus te deu. Se eu sou o pedreiro, o meu vizinho está construindo um barraco com uma dificuldade terrível, não consegue pagar um pedreiro, eu vou lá ajudar ele querendo ser um engenheiro? Não, eu sou pedreiro, vim aqui te dar uma ajuda. Você consegue entender isso? Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força de Deus. Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio pelos dos séculos dos séculos. Quando eu sou útil na vida de alguém, é preciso ficar muito claro na minha cabeça que eu não quero o meu nome na placa. O nome de quem que tem que estar na placa? Do Senhor. Eu não quero fazer para ser melhor do que ninguém. Eu quero fazer porque o amor que Cristo colocou no meu coração me diz para ser assim. Uma das coisas mais interessantes na igreja é que todo crente em Cristo se torna um servo dos outros. Servos no objetivo de servir a Cristo. Eu sou servo de qualquer um de vocês, e qualquer um de vocês tem que ser servos dos outros. Se alguém chegar e falar para mim, pastor, estou precisando disso, o senhor podia me ajudar? E eu sei que eu posso. E eu digo, não, meu irmão, eu não tenho como. Eu estou mentindo. Isso é mentira. Isso é feio para o crente. Se eu não tenho condições, eu não tenho. Meu irmão, infelizmente. Mas se eu posso ajudar, por que não? Por isso que não pode existir os sem igrejas, pois estes não estariam cumprindo sua missão de servir a Cristo. Sabe aqueles crentes que não gostam de igreja, são os desigrejados? Eles se eximem da responsabilidade de servir aos irmãos com a sua capacidade e com o dom que recebeu. Estarmos ligados uns aos outros na igreja nos faz trazer para nós essa responsabilidade. O verso 10 diz, a ordem é servir uns aos outros. Existem duas palavras gregas para servo. Uma delas é doulos, que refere ao servo na condição de escravo e que tem um dono. A outra é diácono, que se refere ao servo na condição de garçom, condição de servir mesmo. A palavra utilizada por Pedro é diaconel, que indica que cada cristão deve aliviar a necessidade do outro, deve atender à mesa, deve cuidar do outro naquilo que o outro precisa. Lembro da igreja primitiva, lá de Atos, logo no início ali, que as pessoas dividiam as coisas. Ninguém tinha as coisas necessariamente suas. Não são minhas, são nossas, isso é nosso. As pessoas, e a Bíblia diz que aumentava o número de crentes que eram servidos, viviam em comunhão, viviam em alegria, satisfazendo uns aos outros. E Pedro aqui no nosso texto segue no verso afirmando que todo cristão tem uma capacidade, tem algo que ele sabe fazer, tem algo que ele pode atender um ao outro. Não pode, eu não dou conta, eu não sei fazer nada, não tem como te ajudar. Assim, quando usamos o que sabemos fazer para abençoar a vida de outro, devemos fazer como bons administradores da graça de Deus. Meus amados, na lista de Pedro, há pelo menos duas coisas que se pode fazer em relação ao irmão. Falar com ele e servi-lo. Nem todos são mestres ou pregadores, assim como nem todos sabem fazer alguns serviços que às vezes ficam nos bastidores. No culto público, aqui no templo, há os que cantam, há os que ensinam, há os que pregam, e assim também há os que limpam o templo, aqueles que fazem o lanche, enfim, cada um com a sua capacidade de fazer e deve usar essa capacidade, o que sabe fazer, para abençoar o bom andamento da igreja e a vida dos irmãos. Isso fazemos porque somos
de Cristo, porque estamos em Cristo, e assim damos glórias a Deus com as nossas ações, porque um dia fomos alcançados por Jesus. Eu quero concluir, meus irmãos, dizendo que o fim está próximo. Tudo aponta. Como está a sua vida? Quem sabe que o fim está próximo tem atitudes que o preparam para esse momento. Se você tem essa consciência de que o fim está próximo, eu convoco você essa noite a se preparar para esse momento. Então, o que é preparar? É ser amoroso, é ser generoso, é ser hospitaleiro, serve de acordo com o que Deus lhe capacitou a servir, mas mantenha a cabeça no lugar, é autocontrolado, vigia em oração, para não ser enganado pelo pecado, pelo mundo, enfim, pelo inimigo. E por fim, eu quero dizer para os irmãos, o fim está próximo. O que você fará se esse fim de sua vida for amanhã? Crer em Cristo e tê-lo como Salvador é o passo inicial para quem ainda não fez essa decisão. Dedicar-se à oração e às atitudes que abençoam o próximo são passos para que os que preparam para a eternidade estejam de fato preparados. Mesmo em meio aos sofrimentos desta vida, às lutas, Cristo é a nossa esperança. O fim está próximo. Estejamos preparados. Que Deus nos abençoe. Podemos encerrar? Vamos nos colocar então em pé, meus amados. Senhor Deus, à luz da Tua palavra, podemos ver nesta noite que tudo acontece exatamente como o Senhor determinou. Senhor Deus, nós estamos vendo o mundo se ruindo, o mundo se acabando, as pessoas se matando, reis contra reis, povos contra povos. Ficamos tristes, ó Deus, mas ao mesmo tempo nos alegramos no Senhor, com a convicção de que a Tua palavra é verdadeira e ela se cumpre. Tudo está acontecendo exatamente, ó Deus, como o Senhor deixou escrito. Agora, Senhor Deus, rogamos do Senhor, que o Espírito Santo do Senhor, que habita em nós, nos faça compreender a cada dia, Senhor Deus, essa verdade. E mais que isso, que o Espírito Santo do Senhor, que habita em nós, nos dê capacidade de buscarmos estar cada vez mais próximos daquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Queremos, Senhor Deus, ser tocados pelo Senhor. Queremos, Senhor Deus, ser dirigenciados pelo Senhor. Ó Deus amado, nos perdoa. Temos feito coisas desagradáveis. Temos pensado coisas desagradáveis. Temos carregado no coração muitas vezes mágoas, ódios, raivas do irmão, por coisas simples muitas vezes. Senhor Deus, dá-nos o entendimento que tudo aponta para o fim. É hora de acertarmos, é hora de nos convertermos de verdade, é hora de prostração diante do Senhor. A Tua igreja aqui nesse lugar, Senhor Deus, que seja conduzida pelo Senhor, que seja a mão santa, bendita do Senhor que direcione cada detalhe dessa igreja. Que possamos viver ao longo desse ano, que está apenas começando, ó Deus, para o louvor do Teu nome. Ensina-nos, ó Deus, a pensar que tudo aponta para o fim. Dá-nos força, dá-nos coragem, nos perdoa, nos dê uma semana de paz, uma semana debaixo do cuidado do Senhor, em nome do Senhor Jesus.
E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor do Deus Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor seja sobre nós, sobre o teu povo em toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.